Você se considera alguém questionador? Para alguns, questionamentos e religião são coisas que não combinam. Pessoas que são questionadoras demais não são bem-vindas em espaços religiosos. Você pode pensar numa igreja, por exemplo. Porque algum pastor, algum padre ia querer um membro que questione tudo que é falado da sua liderança, tudo que é falado na homilia, na pregação, seja lá como você chama esse momento de reflexão, momento de ensinamento da igreja. A gente costuma separar essas duas coisas. Se você é questionador demais, se você faz perguntas que são profundas demais, que são difíceis demais, o seu lugar não é no espaço religioso. O seu lugar não é, talvez, num ambiente de fé. Mas e se esse pensamento tem uma premissa errada? Se esse pensamento parte de um ponto que não é realmente o ponto da Escritura Sagrada, da Bíblia? É para isso que o livro de Eclesiastes foi escrito. É para esse tipo de pessoa e é para esse tipo de sentimento em nós. O sentimento de questionar a nossa própria realidade. A partir de uma perspectiva, que é a nossa perspectiva da vida. É a nossa lente, é com ela que a gente enxerga a realidade. E a realidade, ela é extremamente difícil de interpretar muitas vezes. A sensação que a gente tem, e eu sei que não sou só eu, mas você também tem, é que às vezes a gente está jogado nesse mundo aqui e a gente está realmente refém do acaso. Que tudo que acontece não tem um sentido determinado. Parece que as coisas acontecem aleatoriamente e a gente só está refém dessa aleatoriedade, dessa confusão toda. Parece que as coisas são sempre injustas, parece que nada faz sentido. Parece que a gente não pode se apegar a nada. Você precisa ler o livro de Eclesiastes para ver que pensar assim, ter esse tipo de perguntas sobre a vida, não é uma coisa separada ou à parte de uma vida de fé. Pelo contrário, uma vida de fé é para aqueles que têm coragem de fazer as perguntas mais difíceis. É para aqueles que têm coragem de levar os seus questionamentos até as últimas instâncias, levar os seus questionamentos até as suas últimas consequências. E até mesmo repensar por que nós vivemos. Por que você existe? Por que você está vivo? Qual é o propósito da tua vida? Será que existe o propósito das coisas? Ou a gente só está aqui como uma faísca nessa imensidão de trevas e que parece que não tem fim nunca? A gente é só uma faísca. A sua vida é isso, é um abrir e fechar de olhos, que dura 80, 90 anos, e depois você vai voltar a ser esquecido. O autor de Eclesiastes, ele faz um mecanismo literário, né, talvez uma estratégia literária que é bem interessante. Ele usa uma segunda voz do livro de Eclesiastes, que ele chama de mestre. E esse mestre, ele é alguém cético. É alguém que acredita em Deus, mas que não leva Deus muito em conta. Acredita que Deus não é tão soberano assim, que não interfere tanto na nossa vida diretamente, mas é um Deus um pouco controverso. E ele começa a relatar as experiências que ele teve na sua vida nessa perspectiva pessimista, nessa perspectiva ceticista. Como se nada tivesse sentido, como se você não pudesse se agarrar a nada, porque tudo na vida é vapor. Ele usa esse termo muitas vezes. Tudo é fumaça, você não consegue se apegar. Nas Bíblias mais antigas está escrito lá, tudo é vaidade, né? A ideia de vaidade aí é justamente essa, é algo que a gente não pode se apegar, é algo efêmero, passageiro, e a vida é isso, a vida é vapor. E esses questionamentos do mestre começam a se aprofundar no livro, e você começa a ficar um pouco incomodado lendo isso. Por mais questionador que você seja, você tem verdades dentro de si que talvez você entenda como inquestionáveis, mas o mestre ali do livro de Eclesiastes não está preocupado com isso. Ele vai questionar absolutamente tudo que lhe parece estranho. Ele vai questionar o fato de que, às vezes, o mais veloz, o mais rápido, não ganha corrida. E, às vezes, aquele que é mais inteligente, ele não tem um lugar de destaque. E aquele que é mais tolo do que o inteligente é mais destacado, consegue maior proeminência. É porque a vida é injusta, porque a vida não faz sentido. E ele fala, a vida é vapor, é correr atrás do vento. Não tente encontrar sentido nessas coisas, porque você vai se cansar. Depois ele usa a analogia dos animais. Ele fala, os animais nascem, eles se alimentam e depois eles morrem e a gente passa pelo mesmo processo. Então não há diferença entre a gente e um animal, por exemplo. Depois ele vai falar que ele experimentou de tudo, ele viu de outras perspectivas, não só dele. Ele leu em muitos livros, ele adquiriu riquezas, ele adquiriu mulheres, ele foi dado ao álcool, ao vinho, para tentar encontrar nessas coisas algum propósito maior, algum sentido que estava oculto, escondido, na música também. E a conclusão é que é tudo vapor, é tudo passageiro, é tudo correr atrás do vento, inútil. A gente, se você é um cristão como eu, você fica um pouco incomodado lendo isso dentro de um livro chamado Bíblia e que existem valores que parecem que vão na contramão desse tipo de pensamento. Como é que a nossa Bíblia relata coisas desse tipo? Nós não cremos que existe uma relação nesse mundo de causa e efeito, e se a gente faz o bem, a gente recebe o bem, e se a gente ama a Deus, a gente recebe uma recompensa desse amor. Parece que o mestre ali em Eclesiastes está colocando essas coisas de cabeça para baixo. Porque, na verdade, gente, a vida ela não é linear. Ela realmente é confusa, ela é plural, ela é difícil de se entender, ela é difícil de se viver. Então esse manual de regras que a gente está acostumado a entender a religião, ele é muito mais complexo do que a gente gosta de admitir muitas vezes. E Eclesiastes está ali para lembrar a gente de que a vida não é esse mar de rosas que a gente criou na nossa mente. E de que se a gente fizer o bem, a gente recebe o bem. E que se a gente fizer por onde, a vida vai ser justa, a gente vai retribuir como a gente supostamente merece. É uma perspectiva ceticista, é uma perspectiva que vê Deus num lugar bem questionável, mas que não é toda a realidade, mas parte dela. Esse mestre ali, Eclesiastes, ele fala coisas que são verdade. Ele acerta em muitos pontos, porque a nossa perspectiva ela é uma perspectiva válida sim.
A maneira com que você enxerga o mundo e como eu enxergo o mundo, a gente consegue com a nossa lente, com os nossos olhos e nossa consciência, enxergar verdades, enxergar coisas que são reais. Só que a gente não pode ser egocêntrico o suficiente, talvez, elevar a nossa perspectiva num lugar que ela não está, e achar que a nossa perspectiva é a visão total da realidade, que a gente está enxergando tudo, que não tem nada que fugiu à nossa percepção, que não tem nada que fugiu ao nosso julgamento. Isso seria muito arrogante da nossa parte. E é esse o erro que o mestre comete ali no livro de Eclesiastes. Só que o autor de Eclesiastes faz questão de mostrar pra gente esse erro. E lá no último capítulo, capítulo 12, ele vai falar de tudo que vocês viram aí, de tudo que esse mestre falou. A conclusão que a gente tem que chegar é que nós devemos temer a Deus, que é o princípio da sabedoria, a gente aprende isso em Provérbios, e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de julgar os bons e os maus. De tudo que foi falado, de toda essa perspectiva ceticista, não se esqueça de que existe uma realidade que vai além da que a gente consegue perceber. O autor de Eclesiastes, ali por meio desse mestre, ele fala que a gente vive a vida debaixo do sol. Mas aquele que está acima do sol tem toda a visão, consegue ver o início e o fim, consegue ter uma perspectiva muito mais ampla e que a gente nunca vai alcançar. Então o que é mais sábio? É ouvir o que ele tem a dizer. É ouvir o conselho que sai da boca de Deus. E o conselho dele é: tema a Deus, guarde os mandamentos. Essa é a melhor maneira de se viver nessa vida debaixo do sol. É a maneira mais sábia e mais prudente. Então se você é alguém questionador, se você é alguém que preza por fazer coisas que fazem sentido, de seguir por caminhos e por respostas que são satisfatórias às nossas perguntas, você vai buscar prudência nessas respostas. E o mais prudente a se fazer é olhar para alguém, ou ouvir alguém, melhor dizendo, que tem muito mais perspectiva do que nós, que tem muito mais sabedoria do que nós, e mais, que estabeleceu os propósitos de cada ser humano que já pisou nessa terra aqui. Minha mensagem para todos é essa, nesse canal, nesse vídeo e todos que virão. É para que a gente considere a palavra de Deus muito mais do que a nossa própria percepção. Não porque você é um fanático religioso, não. É porque faz mais sentido mesmo. Ele está acima do sol e ele estabeleceu o propósito para tudo que existe. Se você não entende, não significa que ele não existe.